Falar que o jogo da Avalanche Studios é o melhor game baseado em algum filme é chover no molhado. Num universo cheio de adaptações enfadonhas de filmes para o mundo da jogatina, Mad Max reina absoluto. O fato de não ficar se preocupando com conexões com os filmes ou com recriar com exatidão algumas cenas que a gente viu nas telonas, apenas referenciar ou usar como mecânica, torna o game publicado pela Warner algo bem acima da média, bem divertido. A aventura de Max Rokatansky na nova geração de consoles começa quando ele é atacado por um grupo de War Boys e o vilão Scrabble os Escrotos, e ali nós já vemos que o jogo não tá pra brincadeira, com cutscenes bem sanguinolentas. A cena de abertura tem um pouco de Mad Max Fury and Road, onde o personagem em título também tem o seu carro roubado. Max fica então sem carro, sem suprimentos e no meio do deserto, até que ele encontra Chumbucket, um corcunda que vê no Sr. Rokatansky uma espécie de escolhido. A missão de Max então é construir um novo carro, o Magnum Opus, a máquina absoluta do deserto, e para isso ele vai contar com o conhecimento mecânico do Chum e com a própria loucura. No jogo começamos apenas com um chassis e temos que recolher sucatas para ir construindo, melhorando e equipando o nosso Magnum Opus. Esse é o grande objetivo do jogo, conseguir as sucatas, que é tipo uma moeda e serve para melhorar tanto o carro quanto o personagem. Porém, além da moeda, temos a figura mística do Grifa, uma espécie de mago andarilho, na falta de uma explicação melhor, que está constantemente mudando de lugar dentro do terreno e proporciona para o Max um leque de habilidades físicas e psicológicas, ou seja, quando a gente completa uma missão, a gente ganha um token de grifa para encontrar esse cara e trocar esses tokens por habilidades. Fica a dica que você pode melhorar aí em percentagens, né, o quanto de dano os ataques do Max causam, o quanto de água ele consegue das fontes de água, ou ainda quanta sucata ele consegue recolher quando destrói um carro. O Max vai estabelecendo bases ao longo do seu percurso pelo deserto, e a primeira delas é o Forte do Jet. Essas bases são um lugar seguro para o Max e a fonte de algumas missões da história. Algo interessante desses locais é a possibilidade de ampliá-lo com peças de projetos que a gente vai ganhando ao longo do jogo. Esses projetos ajudam e muito na trajetória do Max. Por exemplo, você pode construir uma fazenda de larvas e toda vez que você voltar para a base, o que pode ser feito com uma viagem rápida, você não precisa necessariamente dirigir até a base, a saúde do Max é restaurada. Ou ainda você pode criar um arsenal que vai recarregar automaticamente as balas no cinto do Max cada vez que você entra na base. E eu destaco ainda como um avanço prioritário, sério mesmo, se você vai construir algum projeto, foca na equipe de limpeza. Esse projeto basicamente vai te poupar 60% do tempo, porque o que vai acontecer com ele? Quando você bater num carro, destruir o carro, você não vai precisar parar o seu carro, descer do carro e buscar as peças de sucata. Ou seja, basta você continuar dirigindo que a equipe de limpeza recolhe essas sucatas, elas vão automaticamente para você. Ou seja, ao destruir um carro, as sucatas automaticamente vão para você. Um grande ponto positivo de Mad Max é não estar preso dentro das amarras dos filmes e ainda assim conseguir dar a completa sensação de estar dentro do universo criado pelo George Miller. Mesmo que o Immortan Joe ainda exista e que alguns personagens dos filmes sejam citados, não existe um background obrigatório, ainda que o jogo seja canônico. Apesar de não ter o tom e as cores saturadas, cheias de contrastes e o calor de Mad Max Fury and Road, todo o resto o jogo tem. Mesmo que nunca dependa de nada que você viu nas telas para o jogo funcionar. E isso é muito legal para os fãs do mundo pós-apocalíptico que o Miller criou e para quem não é fã e vai se ingressar nessa aventura. Se eu falar que Mad Max é genial, eu estarei mentindo, mas se eu falar que é ruim, eu também vou estar mentindo. O jogo é um ótimo divertimento e tem pontos altos na sua estrutura, como as batalhas de carro, por exemplo, que é o grande destaque do jogo. O modo que permite você usar o seu veículo para batalhar contra outros possantes em uma corrida é ótimo. Consegue transportar para os videogames com perfeição o que a gente viu no Estrada da Fúria. É um modo bem variado e não se resume só a bater os carros, por mais que pareça isso à primeira vista, né? Na primeira tentativa você vai achar que é só ficar batendo o carro, e não é. Você depois tem um leque todo de possibilidades para destruir os seus inimigos. Você pode usar um arpão para furar o pneu, você pode usar o mesmo arpão para puxar o motorista para fora, para destruir as proteções do carro. Você pode atirar no tanque de combustível que às vezes está exposto e explodir o carro. Você pode usar arpões com explosivos, enfim, você pode usar basicamente tudo que você viu no filme nas batalhas de carro. Por outro lado, as demais mecânicas do jogo parecem um quebra-cabeça de peças com tamanhos e formatos diferentes. O jogo utiliza soluções consagradas em vários jogos que saíram recentemente, como o combate da série Batman Arkham e Shadow of Mordor, ambos da Warner, ambos publicados pela Warner, as torres que abrem o mapa de Far Cry,
funcionam igual aqui, você tem os balões que vão te dando mais locais no mapa. O sistema de recolher e usar as sucatas é muito parecido com The Last of Us, apesar do The Last of Us ser um pouquinho mais desenvolvido ali, você pode mesmo ter sucatas específicas, coisas específicas que geram outras coisas específicas. Aqui é tudo sucata e gera tudo a mesma coisa. A troca de personagens entre o Max e o Chum, que é igual no GTA, que é igual, não é exatamente igual, mas é parecido, é inspirado ali no GTA V. Você pode ora estar com o Max dirigindo o carro, ora estar com o Chum atirando arpões. Enfim, o jogo é muito do que a gente já viu por aí e nada de realmente inovador. O sistema de combate chega a ser interessante à primeira vista, quando você consegue sentir a vontade com que o Max espanca alguns Warboys, porém ao longo do jogo começa a ser um pouco desgastante, porque é fácil executar aqueles comandos e é raro você encontrar alguma dificuldade para espancar alguns carequinhas da terra de ninguém. A variedade de missões também é um problema, é tudo muito igual. Apesar da diversão que o jogo proporciona, antes dos 20% de conclusão você já viu tudo que o game pode entregar. Depois disso é só continuar fazendo missões iguais até terminar. As missões que chegam a ser até bem simples. Você precisa chegar até um posto inimigo, matar a galera toda, recolher tudo que tem ali no posto e voltar. Básico, é isso que você precisa fazer durante o jogo. E é óbvio que eu tô dando uma exagerada por motivos de tornar essa explicação mais evidente. Não são 100% das missões que são iguais, mas boa parte é. E as outras que não são iguais perdem um pouquinho de força. Se o jogo fosse um pouco mais enxuto, talvez esse problema seria irrelevante. Mas jogar 40 horas ou mais de missões iguais é um pouco desgastante e torna a vida útil do jogo mais volátil, ou seja, logo perde o interesse. Apesar de ser um mundo aberto, pequenos bugs acontecem quando o Max a pé tenta passar por uma elevação suave no terreno ou uma pedra. Pular entre dois pontos é impossível. O botão de pulo parece que existe apenas porque não tinha nada melhor para fazer com aquele botão. Então eles deram a função de pular, porque você não consegue pular entre dois pontos. Isso torna a movimentação sem carro um pouco chata, mas nada que estrague a experiência, já que no fim das contas o objetivo é cruzar o deserto australiano para melhorar o seu carro, e você faz isso dirigindo, e esse é o grande objetivo do game. As colisões entre os carros também às vezes apresentam alguns pequenos bugs, uns voos muito loucos, mas nada que atrapalhe ou nada que deixe a parada chata de se ver, e tudo numa escala bem menor do que a pé. A palavra deserto nunca teve uma definição tão explícita quanto em Mad Max. As largas distâncias que a gente precisa percorrer entre uma missão e outra se tornam bastante tediosas e vazias, mesmo que por vezes haja algum embate entre carros ali pela estrada, pelas trilhas. Não acontece sempre e é realmente entediante. Não é como no Far Cry, que você percorre longas distâncias, às vezes até a pé, mas tá sempre evoluindo pelo caminho, tá caçando, tá acumulando itens, tá ganhando experiência, enquanto no Mad Max as distâncias se tornam um fardo estressante de carregar. Demora a se pegar o gosto pelo deserto e o amor pelo cheiro de gasolina, até porque o videogame não tem cheiro, né? E falando em deserto, que jogo bonito é esse, né? Por vezes quando a gente sobe em algum monte, ou até mesmo quando você sobe nos balões, a visão 360 do cenário é estonteante. Um dos jogos mais belos que eu tive o prazer de conferir. Algumas mecânicas puxadas dos filmes, como as tempestades de areia que a gente viu no Estrada da Fúria, acontecem com alguma frequência e deixam o jogo ainda mais bonito. E ainda tem algumas tempestades que são mais escuras e com raios, trovões, etc. Ainda mais legal. As nuvens de poeiras que os carros levantam, o sol se pondo, é um jogo realmente muito bonito. Aliás, fica a dica, estar na estrada durante uma tempestade é ótimo para conseguir sucata nas caixas de sucata que voam pela tempestade. Basta seguir ali os iconezinhos no mapa. Quando começar uma tempestade, você vai ver que vai aparecer alguns iconezinhos de sucata no mapa. Aqueles ícones são caixas de sucata e cada caixa dá cerca de 300 sucatas, que é bastante. Às vezes numa missão inteira você não consegue tudo isso, e é relativamente fácil pegar 3 caixas por tempestade. Eu já consegui pegar 5 numa tempestade só, então não é tão difícil pegar as caixas de sucata. Passando a regra e fechando a conta, como diria o meu pai, Mad Max é um bom jogo. Supremo se comparado com outras adaptações de filme, mas ainda assim está longe de ser perfeito. Recicla muita coisa que a gente já viu nos mais recentes títulos do mercado e se torna cansativo ao apresentar pouca variedade de jogo nas missões. A duração do jogo deixa tudo mais evidente, fazendo com que Mad Max seja apenas um coadjuvante de luxo num ano que a gente tem Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, Batman Arkham Knight, The Witcher 3 e outros.